Olá, boa tarde a todos que estão participando, todas e todes. É uma alegria tratar desse tema, que é o racismo ambiental e o racismo epistemológico no Mato Grosso do Sul, uma conversa para além dos fenótipos. Nós que estamos organizando somos do Sinasef, mas pelo canal do Sinasef, se inscrevam, mas nós temos aqui diversas instituições, né, e organizações representadas. Eu sou Thiago Tristão Arteiro, atuo no Instituto Federal do Campos Dourados, e pelo Sinasef a gente tem essa obrigação de trazer à tona conversas e debates que nem sempre são realizados, e infelizmente, nem sempre são realizados na via institucional formal, né, das nossas escolas, das universidades e dos institutos. Pelo menos não de uma maneira ampla. Nós temos aqui várias pessoas que vão poder falar, algumas brevemente, outras de maneira um pouco mais demorada. Então, a gente vai ter algumas perguntas direcionadas. Ao final, a gente vai, se der tempo, né, dependendo do avançar, a gente vê quantas perguntas vão poder ser respondidas com a participação de vocês no nosso chat. Então, de cara, a gente agradece o Sinasef, a Yara, que está nos bastidores aí, ajudando a gente a desenvolver a atividade, e a gente vai fazer as apresentações também. Eu quero fazer uma contextualização, antes da gente passar para a apresentação de todos e todas, que o racismo ambiental ele também está ligado a políticas públicas, e também às questões e ao lobby do setor privado. Daí que se tudo der errado, né, na nossa sociedade aqui no Brasil ou no Mato Grosso do Sul, as elites elas se mudam para outros lugares, né, para outros estados, para outros lugares do Brasil, e porque eles têm passaportes, né, possuem condições e não têm ligação afetiva com a terra, de fato, né? É uma filosofia que a gente aprendeu como uma filosofia padronizada, mas que não tem uma relação orgânica com a terra, com os direitos da natureza, mas tem essa relação mais comercial, né? Tanto com a própria terra, com o território, e infelizmente até entre as pessoas, né? Nossas relações sociais aí mercantilizadas. E esse desprezo pela fauna, pela flora, pelos rios, pelas montanhas e pela própria vida humana. Minimamente, a gente tem que pensar na nossa Constituição, no cumprimento dela, que ela está sendo deixada de lado, com as suas limitações, mas muitos avanços, né, em 88, e como a reforma agrária, as demarcações, né, a própria Convenção 69 da OIT, que fala da consulta prévia aos povos, né, tradicionais, sobre qualquer coisa que possa afetar a vida deles e dos seus territórios. Então, o governo não pode ignorar isso. E nós, enquanto Sinasef, enquanto Instituto Federal, enquanto o FMS, e representante das aldeias e dos povos, a gente não pode ignorar isso, e com o desmonte do serviço público e a privatização de tudo, isso se intensifica. Assim, pensando no racismo ambiental, que de repente é um termo desconhecido, a gente precisa falar de gentrificação, a gente escutou muito na mídia isso durante a Copa do Mundo, né, quem é mais velho um pouquinho, quantas pessoas estavam sendo afastadas de alguns ambientes para poder as obras elas prosseguirem normalmente. A gente já ouviu falar também de racismo ambiental, uma relação com os refugiados ambientais, mas a gente lembra só daquelas pessoas nos barcos, né, saindo ali da África, saindo de alguns lugares do mundo e indo para a Europa. A gente esquece que isso acontece no Brasil, né, nas barragens que estouram, barragens que eram estatais, mas que foram privatizadas, e aí o lucro sempre acima da vida. Essas barragens que estouram, as pessoas morrem, um recorte racial e de classe também, que as pessoas que estão mais próximas desses lugares que oferecem risco são pessoas que estão num estado de vulnerabilidade e que a gente pode fazer um recorte racial em relação a isso. As próprias queimadas no Pantanal, as pessoas que moram no Pantanal, as populações ribeirinhas, os povos que ali vivem, as grilagens, o uso da terra
como commodity, né, lá nas ações da Bolsa, e as consequências do confinamento. A gente sabe que as aldeias aqui na região de Dourados, expostas às investidas das grandes corporações, do setor imobiliário, dos latifúndios, assim, na busca pelo tecorrar, e as corporações e colocando, né, as pessoas cada vez numa situação pior, pulverizando o veneno, né, que vem pelos drones, né, veneno que cai do céu, e dessa forma querem apagar a cultura e o território desses povos. Querem tirar a medicina, a ideia de bem viver, querem que as pessoas das aldeias, como já acontece, se tornem cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras pobres na área urbana. Querem tirar o tempo livre, a conexão com a natureza, instaurar uma única cultura, uma cultura padronizada, e as outras culturas seriam não culturas, não lugares. Fazer com que os Guarani, Kaiowá, Terena, eles terem vergonha de ser quem eles são, de suas crenças, de sua filosofia. E a gente vê, então, nesse contexto de racismo ambiental e racismo epistemológico, que está para além do fenótipo, né, da cor da pele, uma espécie de eugenia epistemológica, que é uma morte e um branqueamento dos saberes, das culturas e das filosofias. Os mais atingidos pelo racismo ambiental são acusados de barrar o desenvolvimento, atrapalhar, e são criminalizados. A gente não pode esquecer que a população LGBTQI+, os defensores ambientais e os povos aqui são os que mais morrem no mundo, mais são assassinados no mundo por conta da defesa que eles têm pelo planeta, pela terra, pela natureza. No caso LGBTQI+, pela diversidade. Enquanto isso, com esse nosso modo de vida moderno, a gente concorda diretamente, mesmo que a gente não saiba ou não verbalize, a gente concorda diretamente com o extrativismo, o neoextrativismo, a superexploração da terra e, indiretamente, as opressões que a gente acaba fortalecendo por meio das nossas pesquisas, das nossas instituições, que acabam direcionando, né, as energias, né, direcionando os esforços para atender os interesses das grandes corporações e dos grandes conglomerados econômicos que fazem da natureza, né, commodity. Então, com a intensificação atual que a gente vê das PPPs, né, das parcerias público-privadas, aquele relatório lá do Banco Mundial em 2016, isso tende a aumentar a crise dos cuidados, que é a gente deixar de lado o cuidado com o ser humano e com qualquer tipo de vida, destruindo a solidariedade, destruindo atacando a soberania alimentar e a coletividade que padece, né, nas mãos do próprio Estado e que é guiado pelo mercado, pelas ações na bolsa, pelos interesses dos países mais ricos. Então a gente continua aí no papel de colônia, de alguma forma, né? Dessa maneira, eu queria que o Haroldo, nosso camarada aí de sindicato, também colega do Instituto Federal, antes da gente fazer as apresentações, que o Haroldo ele pudesse ler uma nota de repúdio que nós publicamos em decorrência da atitude racista que a gente percebeu aqui em Dourados, que são recorrentes, mas que dessa vez foi gravada num programa de rádio, e aí nós, enquanto NEAB do IFMS Dourados, nós publicamos essa nota. Eu vou pedir para o Haroldo fazer a leitura, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Haroldo Cariaga, sou servidor técnico do IFMS. Né? Estive já como coordenador do NEAB, Campos de Dourados, agora sou membro. A nossa coordenadora está presente no evento, a professora Elisete. E também sou diretor sindical, com o cargo de diretor sindical no Sinasef-MS. E essa nota ela foi escrita, né, e publicada pela indignação que nos foi causada, né, pela ação
de locutores de rádio no programa Espaço Aberto na Grande FM 92. Então, vou ler a nota com alguns comentários, né, e é um prazer grande estar aqui com vocês, poder participar desse debate e colaborar na mediação como membro do Sinasef, né, inaugurar nosso canal também, né, a importância dos sindicatos ocuparem as redes sociais, sobretudo nesse período, né, de luta, resistência, né, nós estamos enfrentando uma agenda extremamente, vamos dizer assim, contrária aos interesses populares, é um governo que pratica a necropolítica, né, que pratica um processo de morte das pessoas, sobretudo das pessoas em condições mais vulneráveis, né, e pessoas que também são vítimas da prática cotidiana do racismo, né, como a gente tem visto no dia a dia. Então, nota de repúdio. O NEAB do FMS Campos Dourados manifesta seu repúdio pelas declarações proferidas no programa Espaço Aberto da Rádio Grande FM 92, que foi proferida no dia 27/8/2020. Na feita, quando se falava sobre sacos de plásticos para lixo, sugeriu-se que esses sacos viessem ou vinham com cheiro que afastasse os indígenas dos lixos domésticos, para que não os rasgassem. Nas palavras de um dos participantes, ipsilíteres, nesses novos sacos que estão saindo, ele tem um cheiro muito forte e esse cheiro inibe a chegada do gato para rasgar o saco de lixo. O radialista, logo após essa fala, de nome Cícero, diz: não só gato rasga saco, os índios também adoram rasgar sacos de lixo, e dá risada. Outro radialista, de nome Paulo Wagner, diz: se for botar um cheiro para espantar os índios, vai ser difícil. Os comentários são seguidos de risadas. Acreditamos que as atitudes racistas praticadas devam ser amplamente divulgadas e os que a praticaram sejam devidamente responsabilizados. Sobretudo porque a grande maioria dos coletores de lixo urbano de Dourados são indígenas. Portanto, são eles que recolhem a sujeira das mesas fartas destes senhores que fizeram esta desprezível declaração. Reforçamos que a situação de abundância desta região, o trabalho intenso pela manutenção da natureza, de toda a sua biodiversidade, é realizado pelos povos Guarani Kaiowá, Guarani e Terena, da grande região de Dourados, que originalmente é deles. Daí que, expropriados de seus territórios, empobrecidos, atacados em sua soberania alimentar e em sua soberania decisória, em tudo que pode afetá-los e afetar seus sagrados territórios, conforme previsto na Convenção 69 da OIT, necessitam subjugar-se, proletarizar-se e aceitar os trabalhos arriscados e mais penosos da área urbana e industrial, como, por exemplo, as funções que exigem mais esforço físico na construção civil, os trabalhos nos frigoríficos, nas viagens para a coleta de frutas ao sul do país e, por mais incrível que pareça, na coleta do lixo urbano, que é majoritariamente composta por trabalhadores indígenas, como mostra o documentário Embaapô, Trabalhadores Indígenas, disponível no YouTube. Esse documentário retrata a dificuldade da vida dos indígenas na região, que é apontada pelo professor Tiago Botelho como uma das regiões que mais odeia índios no Brasil, conforme divulgado num artigo no Campo Grande News. É isso, obrigado. Olá. Bom, a gente agradece a leitura da nota pelo Haroldo, nosso camarada aí, colega de trabalho. Eu estou feliz que a gente tem uma jovem aqui entre nós,
que é a Narandá. A Narandá, eu queria que, antes da apresentação das convidadas e dos convidados, eu queria que você ficasse à vontade para trazer um pouco da cultura, né? A Narandá está no contexto tanto dos Guarani quanto dos Kaiowá. Eu queria que você ficasse à vontade, Narandá, para mandar um recado para a gente. A Narandá, ela é bastante conhecida nas redes sociais, ela é uma youtuber, né? Uma blogueira, tem um canal, ela se comunica de maneira excelente, tem muito o que ensinar para a gente, e no canal dela a gente escuta ela falando com muito orgulho e com muita grandeza da cultura que existe aqui em Dourados, e que a gente não tem que conhecer essa cultura e tratar dessa cultura nas escolas, pela Lei 11.645, porque está na lei, mas porque é grandiosa, né? Então, Anarandá, a gente quer escutar uma mensagem sua aí, fica à vontade. Abre o microfone, Anarandá. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz pelo convite de vocês. Você que está aí do outro lado da telinha, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lúcia Rossati, nome artístico Anarandá. Sou da aldeia Amambai, Panduí, Puendu, que fica bem no fundo da aldeia Amambai. Bom, uma mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que a nossa cultura, a nossa tradição está sendo acabado, né? E a gente, todos os dias, sofremos preconceitos, principalmente indígenas que são estudantes, que moram na cidade. Todos os dias é uma luta diária que você tem que enfrentar. E com isso a gente se preocupa também dos nossos conhecimentos tradicionais que estão morrendo. As pessoas mais velhas, os anciãos da tribo estão morrendo e não estão sendo transmitido esse conhecimento para os jovens, né? E para quem quer saber da nossa cultura e do nosso costume e tradição. Então, por isso, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo tudo sobre a nossa cultura Guarani Kaiowá daqui de Mato Grosso do Sul. Eu comecei fazer esse canal porque tem muitas coisas que as pessoas falam, quer falar da gente, mas falam completamente errado, né? Então, eu quero mostrar que nós, indígenas, temos a nossa capacidade de transmitir o nosso conhecimento oral. Lógico que muitas vezes não foram registrados em artigos, né? Tudo que a gente tem de conhecimento é mais oral, né? Porque desde 1500 a gente tem histórias para contar e não tem ninguém que faz isso. Então, por isso, tem um canal no YouTube que você que está do outro lado não conhece, é @Anarandá Guarani Kaiowá, vocês podem estar se inscrevendo lá também. E para a gente interagir, para vocês conhecerem mais o povo Guarani Kaiowá daqui de Mato Grosso do Sul. É isso. Narandá, fica à vontade se você quiser fazer aquela apresentação agora ou no final, tá? Você me fala. Tá. Vocês? Bom. Pode falar. Pode continuar? Tá. Eu trouxe para vocês hoje... Tá. Não, pode falar, Tiago. Pode trazer sua apresentação cultural. Tá, ok. Gente, hoje eu trouxe para vocês como a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê muita violência ocorrendo em todo o Brasil, pandemia e tal, né? Mas eu não vi falar hoje, não vi cantar para vocês sobre essas violências, mas sim eu vim trazer uma rima que fala sobre amor, né? Que a gente tem que se amar e se unir nesse momento tão difícil, né? E essa música que eu trouxe é para aquelas pessoas que estão apaixonadas nessa quarentena, que está aí do outro lado da telinha,
Já agradeço a todos os meus amigos que estão assistindo essa live, meus parentes indígenas daqui de Mato Grosso do Sul, da minha aldeia Mambai, aqui Jaguapiru, em Bororó, e todas as regiões de Dourados, né? Eu mando um abraço a todos vocês. E eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da minha música, minha autoral, e espero que vocês gostem. Vamos lá. É nóis. Vou falar sobre... Vamos falar de amor, pelo menos nessa live. Através da música, gente. É nóis. Salve, salve. Estou aqui mais uma vez. Um abraço a todos os meus familiares. É nóis, MC Anarandá. Purchase your tracks Moi today. corei meta, pere aguataro, aremoro recha, semba e cojehu. Purchase your tracks today. Aonde tu estava, o que foi que aconteceu? Te procuro tanto tempo, você desapareceu. Você sabe que eu te amo, não faz isso comigo. Seu abraço, o seu corpo sempre vai ser meu abrigo. Não duvide do que eu falo, não cai na ilusão. Sem você na minha vida, sinto a dor no coração. Suas mensagens e as palavras não saem do pensamento. Que saudade, meu amor, desse jeito eu não aguento. Longe de você, eu me sinto abandonada. Te imploro, por favor, fique sempre do meu lado. Enquanto o sol brilha, te prometo amor eterno. Só peço que me ame, não me deixe assim sofrendo. Quero você aqui pertinho pra sentir o seu calor. Você sabe que eu te amo, minha vida, meu amor. Com você assim distante, dá vontade de chorar. A verdade, você sabe que eu não vivo sem você. É nóis, aqui de Mato Grosso do Sul, MC Anarandá, representando todas as mulheres indígenas de todo o Brasil. Mocorei meta, pere aguataro, aremaro recha, semba e cojehu. Bate forte o coração quando eu te vejo. Eu quero o seu abraço, o seu corpo, o seu beijo. Você partiu um dia e voltou pra não ir mais. As brigas que tivemos ficou tudo para trás. Mulher das maravilhas, das palavras encantadas. Você é minha rainha, minha princesa e minha fada. A lua e o sol que brilha no horizonte. Meu mar, minha cachoeira, é a água da minha fonte. Por você eu vou às nuvens, se eu puder arranho o céu. Eu faço o impossível, até mesmo virou réu. Faço qualquer coisa pra provar que eu te amo. Vou descalço no deserto, atravesso o oceano. Agora você diz que já estava me esperando. Me deu tanta emoção, pode ver que estou te amando. Vamos parar de sofrer. A verdade, você sabe que eu não vivo sem você. Por onde você anda, pensei no caminho. Queria tanto te ver, o que foi que aconteceu? Por onde você anda, pensei no caminho. Queria tanto te ver, o que foi que aconteceu? É nóis. É isso aí, gente, que eu trouxe. Arrasou. Vamos lá, professora Thaís, se apresenta. A gente vai dar 2 minutos para cada um se apresentar. Depois a gente passa a fala para a professora Thaís. Microfone, acabei de lembrar. Boa tarde para todas as pessoas que estão acompanhando a live. Parabéns, Anarandá. Gostei muito de ouvir o seu som, não conhecia. Meu nome é Thaís Reis. Eu sou professora do curso de Psicologia da UFMS, campus de Campo Grande, e sou coordenadora do NEAB, o Grupo de Estudos Afro-Brasileiros da UFMS. Vamos quebrar o gelo, Elisete? Pode ser você.
Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou professora Elisete, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, aqui do Instituto Federal Campos Dourados, e também estou como coordenadora do NEABI FMS Dourados. Ronildo, fica à vontade. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ronildo Jorge, sou indígena da etnia terena aqui da aldeia Jaguapiru, município de Dourados, né? Professor aqui nas escolas indígenas, 2 escolas municipais, que são a Ramon Martins e a Tengatuí, e também na escola estadual Guateca Marçal de Souza, né? E atualmente eu também estou como titular do Fórum de Educação Escolar Indígena aqui também do Mato Grosso do Sul. Anarandá, você quer se apresentar ou você já está apresentada já? Opa, eu vou falar. Então, gente, eu sou professora de línguas maternas e também eu sou estagiária voluntária lá no Núcleo Assunto Indígena Anaí, da UFGD. E eu sou também locutora da Rádio Indígena FM da aldeia Jaguapiru, em Bororó. E eu sou rapper, né, representando as mulheres indígenas Guarani Kaiowá daqui de Mato Grosso do Sul. É isso. Boas-vindas também ao Marco Antônio. Pode se apresentar, por favor. Bem, boa tarde a todas e todos, né? Uma saudação especial, Narandá. Adorei ali a tua apresentação, muito legal. Né? Eu agradeço ao Tiago, igualmente, né, o convite, né? Espero poder contribuir. Meu nome é Marco Antônio Delfino de Almeida, sou procurador da República aqui em Dourados, e atualmente, né, estou como coordenador também do GT de combate ao racismo e promoção da igualdade racial da PFDC-PGR, né, um GT que tem atuação nacional, né, a gente está, inclusive, a gente deve fazer agora, na semana que vem, uma escuta com a sociedade civil, né, justamente para que a gente possa debater, né, o que o GT pode fazer para enfrentar o racismo estrutural da sociedade brasileira. Bom, obrigado. Ótimo, bom saber da sessão. Haroldo, você pode falar também? O Haroldo acho que vai entrar na tela aí. Vamos ver se ele vai entrar. Se ele não entrar, a gente começa. Bom, o Haroldo, ele apareceu agora há pouco. Olha lá, Haroldo, vai lá. Vai entrar. Se não entrar, a gente começa. Bom, o Haroldo, ele apareceu agora há pouco. Vai lá. Opa, boa tarde, né? Eu sou o Haroldo Cariaga, eu sou servidor do IFMS aqui no campus de Dourados, sou técnico em assuntos educacionais, sou membro do NEABI. Opa, boa tarde, né? Eu sou o Haroldo Cariaga. E também servidor do IFMS, Dourados, técnico em educacionais. E também sou diretor do Sinasef, né? Então, boa tarde a todas e todos. Cumprimento todos vocês e que tenhamos um bom debate hoje. Obrigado. O Anarandá, a gente ficou inebriado, né? A gente ficou muito feliz, né? Diferente do que as pessoas falam nessa nossa cultura mercantilizada, que tem emoção e razão, essa mistura, né? Que você trouxe para a gente aí, essa complementariedade necessária, a gente sentiu quando você estava cantando, inclusive na sua língua, né? Thaís, você pode começar, por favor, falando um pouco sobre essa questão do racismo e dos NEABs, ou dos NEABis. Fica à vontade. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Tiago, agradeço, né, em nome de todas as pessoas que estão participando, mas agradeço a você, né, por ter me feito esse convite. Eu acho muito importante esse debate, e aí o racismo estrutural, ele acaba também permitindo a gente entender, né, e acho que o racismo ambiental, o racismo epistemológico, são aí algumas facetas desse racismo estrutural.
que eu muito gostaria de falar um pouco sobre esse tema. O racismo estrutural, ele é a maneira como o racismo, na verdade, se organiza no Brasil. Acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, né? O racismo, ele vai muito além das ofensas como essas que foram proferidas, né, na rádio de Dourados sobre a população indígena, ou tantas outras ofensas que a gente ouve à população negra, quilombola e população indígena, que são as populações não brancas do Brasil. Então, o racismo ele se dirige especificamente à população não branca e que é tida, né, como inferior ou, em muitos casos, até como não humana, né? Então, a nossa humanidade ela é removida em muitos aspectos. E o racismo, a gente diz que ele é estrutural, porque com base nesse pressuposto, né, de que nós, indígenas, negros, somos inferiores em alguns aspectos até não humanos, a partir desse pressuposto, né, isso organiza as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas brasileiras, e é isso que permitiu que o Brasil se constituísse como uma nação, né, se organizasse economicamente. Então, o país dependeu e depende do trabalho de pessoas negras, indígenas, de uma maneira muito ampla, né? E isso não é reconhecido. Isso não se traduz nos direitos. Então, uma pessoa negra indígena no Brasil, não que outras populações não tenham, mas falando das questões raciais, né, nós temos aí uma dificuldade maior de acesso a direitos básicos. Então, quando eu estou falando desse racismo estrutural, eu estou falando do fato de que ele perpassa todos os aspectos da vida da pessoa, mas também todos os aspectos das relações sociais. E aí, isso impede ou dificulta que nós tenhamos acesso a direitos básicos. Então, só para dar alguns exemplos do que seria isso, que às vezes é um pouco difícil de entender, né? A gente pensa muito no racismo individualizado, tanto que é difícil para a população brasileira se admitir racista, mas numa sociedade como o Brasil, que se estrutura, que depende de uma organização social racializada, né, que se beneficia disso, a gente não tem como falar que as pessoas não são racistas. Então, para ficar nesse contexto que a gente está vivendo, atual, né, nesse contexto de pandemia. Então, se a gente for olhar para a questão do direito à vida, né, que é um dos primeiros direitos que estão aí, não só na nossa Constituição, mas uma série de outras constituições e declarações de direitos humanos que foram elaboradas ao longo da história. Se a gente for pensar apenas no direito à vida, apenas nesse momento de pandemia, a gente pode ver como esse não é um direito respeitado para a população negra e indígena. A maior parte das pessoas que estão morrendo, né, tem um percentual muito grande de pessoas negras, não a maior parte das pessoas que estão morrendo, mas existe maior chance de você morrer se você for parte de uma população que está numa condição de vulnerabilidade. E aí entram as pessoas negras e indígenas. Então, esse é um aspecto do racismo estrutural, que faz com que essas pessoas estejam numa condição de vida muito inferior e que, sendo acometidas, sendo contaminadas, né, pela Covid-19, elas têm aí menos condições de sobreviver do que pessoas brancas, em função da dificuldade maior de acesso à saúde, então, de ter acesso a um leito de hospital, de um respirador, a uma UTI, ou mesmo de ter acesso, de ter, por exemplo, a possibilidade de fazer essa quarentena, né, o distanciamento social. As pessoas, em função da maneira como a nossa sociedade está organizada, infelizmente, são pessoas negras e indígenas que exercem os trabalhos informais, principalmente, né, que é o que tem crescido nesse momento de pandemia, e são os trabalhos também que não permitem a atuação remota, como que a gente está fazendo aqui, né, como a gente está fazendo essa live, cada um está aí nas suas casas, enfim, nos seus ambientes. Mas a maioria da população negra e indígena não tem essa possibilidade. Eles precisam estar nos seus ambientes de trabalho. E aí elas acabam se contaminando mais,
né? E, uma vez contaminadas, por muitas vezes terem condições de vida que são mais precárias e não terem acesso ao atendimento de saúde adequada, podem vir a óbito mais do que outras pessoas, né? Do que pessoas brancas, por exemplo. Então, esses são alguns aspectos do racismo estrutural que a gente enfrenta no Brasil. A gente tem também, lembrando também sobre a Covid, né, o fato de que aqui a região de Aquidauana, a região de Dourados também, que são regiões que têm uma população indígena grande, elas já estiveram, acho que a Aquidauana talvez ainda esteja, a gente tem que acompanhar com uma certa frequência, mas elas já estiveram entre as cidades do estado com a maior incidência de Covid-19, e isso muito em função da grande contaminação das populações indígenas, que estão mais expostas a essa, né, a doença, enfim, pelas próprias condições que eu acabei de descrever aqui. A gente pensa também na questão educacional, então, como professores, isso chama muita atenção. Existe uma diferença no número de pessoas brancas e não brancas que concluem a educação básica, ou seja, que terminam o ensino médio, tendo uma vantagem para as pessoas brancas. Então, você tem uma maior porcentagem de pessoas brancas que concluem a educação básica, você tem uma maior porcentagem de pessoas brancas que estão nas universidades, especialmente nas universidades públicas, né? Como professora na Universidade Federal, eu vejo, sim, alunos negros pelos corredores, eu tenho alguns alunos negros, mas eu vejo pouquíssimos alunos indígenas. Eu tive um aluno que, infelizmente, foi no primeiro semestre desse ano, então ele não conseguiu dar continuidade, pelo menos à minha disciplina, né? Então, esse é um exemplo, isso mostra para a gente como o racismo é estrutural. Apesar dessas populações, elas juntas somarem mais da metade da população brasileira, elas não representam metade dos alunos das universidades, elas não representam metade dos professores nas universidades, né? Elas não representam metade nos ambientes em que elas deveriam estar, então, na maior parte dos trabalhos, né? Nos postos médicos, mas como médicos, como enfermeiros, né, ocupando os cargos mais elevados. Infelizmente, a gente não vê esse tipo de participação dessa população. A gente vê, sim, nos cargos que exigem, que são mais mal remunerados, que exigem um grande desgaste físico e que vão contribuindo para uma piora das condições de vida e da saúde dessa população. Então, não é à toa que essa população também vai ficando mais vulnerável a morrer, a vir a óbito em caso de Covid-19, né? Outros aspectos, enfim, a gente pode falar de uma série de aspectos nos quais a gente observa essa diferença, uma subrepresentação em alguns lugares, mas uma sobre-representação de populações negras e indígenas em outros, como nas periferias das cidades, ou vivendo em situações de bastante vulnerabilidade, né? A gente vê também, nesse momento, as notícias diárias sobre as queimadas no Pantanal, a devastação da Amazônia, e tudo isso tem impacto, né? O Thiago falou um pouco sobre o racismo ambiental, tudo isso tem um impacto muito grande na vida das populações indígenas, quilombolas, enfim, de populações que vivem, que tiram o seu sustento da vida ali na terra, porque essas pessoas vão ser expulsas das suas propriedades. Isso vai modificando também a própria capacidade produtiva das terras que estão ao redor, enfim. Então, isso provoca toda uma modificação nas condições de vida das populações que tiram o seu sustento da terra ou da natureza, né? Sem ser uma relação de exploração como a que a gente vive fora desses ambientes. Então, o fato de que não se tem o menor tipo de preocupação com relação a isso, pelo contrário, há uma negação do quanto, né, do desmatamento, da devastação das nossas áreas, da Amazônia, do Pantanal. Então, essa negação é um aspecto também, porque quem que é a população que depende disso, né? Quem está sendo privilegiado com esse desmatamento? Quem está morrendo, quem está perdendo a partir disso? Então, é aquela população que tem aí um caráter considerado inferior ou não humano.
Então, a gente percebe como as relações raciais interferem nos aspectos econômicos, nos aspectos políticos, eles estão muito arraigados. Às vezes a gente não consegue olhar para esse viés, mas é exatamente essa concepção de qual humano, de qual vida tem valor, que está na base dessas decisões econômicas e políticas que a gente tem visto no Brasil ao longo dos anos, não é uma coisa de agora, acentuadíssima nesse governo, mas que vem vindo, infelizmente, ao longo dos anos no Brasil, ainda que a gente tenha tido algumas políticas para tentar lidar com isso, né? Eu gosto muito de uma fala da escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, que ela fala um pouco sobre o perigo de uma história única. Porque, em geral, a gente ouve só uma história, por exemplo, sobre a África. Mas, se a gente for pensar, a gente também, durante muito tempo, ouviu só uma história sobre o Brasil, sobre um suposto descobrimento, né? A gente só tem uma narrativa, que é a narrativa dos portugueses, dos europeus, de que os negros foram escravizados porque eles mesmos se escravizaram, ou que os indígenas não serviram para o trabalho porque eram preguiçosos. E aí a gente vai levando essas narrativas e isso contribui para que a gente esteja nessa situação que a gente está hoje. Então, eu acho que, nesse sentido, os NEABs, eles têm um papel importante. Os NEABs, eles são os núcleos de estudo afro-brasileiros, ou núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que, em geral, se formam nas universidades e nos institutos federais, onde há professores e alunos indígenas, negros, ou também alunos brancos, mas que se interessam em estudar essas temáticas e contar a história a partir de um outro ponto de vista. E mostrar que não é bem assim, né? E mostrar a real história dos processos envolvidos na escravização das pessoas negras, e mostrar que, na verdade, a gente não teve um descobrimento, mas a gente teve uma invasão, tinha pessoas que viviam de uma determinada maneira. Que essas pessoas, boa parte dessa população foi exterminada, mas que nos últimos anos no Brasil, a gente tem tido um aumento da população indígena. Então, os NEABs, eles têm esse papel importante, porque são pessoas que vão começar a pesquisar, vão trazer essas temáticas para a universidade e vão tentar tornar essas temáticas que a gente discuta fora da universidade, principalmente. Então, acho que ele tem um papel muito importante no resgate da autoestima dos estudantes que estão na universidade, negros e indígenas que entram, né, têm entrado, mas que não se reconheciam nos currículos, não se reconheciam nos discursos, e a partir do momento que começam a questionar, a tensionar os professores, e aí novas narrativas vão sendo construídas a partir de pesquisas, novas descobertas vão sendo feitas, e a gente começa a fazer novas narrativas a respeito de nós mesmos, né? Como a Narandá disse, ela está ali para falar por ela e pelas mulheres da etnia dela e de outras etnias indígenas também. Então, nas universidades, nós estamos nesse espaço para falar por nós, para falar pelos nossos e para contar uma história diferente a nosso respeito e a respeito do Brasil também, porque a nossa história é a história do Brasil, a história dos povos negros e indígenas é a história do Brasil. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante, os NEABs têm um papel muito grande, sem contar que o NEAB também né, faz parte dos movimentos sociais, dos movimentos negros, e que tem contribuído para que a gente tenha avanços, para que a gente consiga políticas públicas, por exemplo, como as cotas e tantas outras coisas que a gente vem conquistando, e também tem um papel nesse momento de fazer esse tipo de debate, de fazer a denúncia, né, do preconceito, de mostrar e de não deixar que isso continue acontecendo na sociedade. Então, acho que é um papel importante, educativo, não só para quem está na universidade, mas principalmente para quem está fora. Acho que esse é um papel importantíssimo. Essas lives são realmente muito valiosas para poder mostrar a real história, né, dos nossos pontos de vista. Acho que era essa a contribuição que eu tinha para dar. Muito obrigada. Bom, nós passaríamos para a Elisete, mas ela está com... A gente vai pular ela, porque ela está com um probleminha na internet. E depois a gente vai retomar com a Narandá também no final, para ela responder algumas perguntas. E se ela quiser, ela dá mais uma palhinha para a gente. Como ela diz no canal dela, tem que pedir. Se vocês pedirem com jeitinho, eu faço. A Elisete apareceu. Elisete, fica à vontade, por favor.
tá super... Aqui, ficou melhor. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre algumas questões quanto à prática docente nas instituições de ensino e o ensino da história e da cultura brasileira e indígena. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Tiago e do Haroldo para participar dessa roda de conversa. Acho que rodas de conversa como essa devem ecoar em outros espaços também e deixo aqui toda a minha alegria por estar aqui hoje. Bem, a minha fala de hoje será muito breve e fico muito feliz de falar depois da professora Thaís, porque vários pontos que ela tocou irão dialogar com o que eu preparei hoje para conversar aqui com vocês. Bom, primeiramente, eu gostaria de pensar com vocês um documento que é maravilhoso, que nós temos disponível e que muitos professores e também técnicos e gestores das instituições de ensino muitas vezes não têm conhecimento. Este documento é o parecer escrito pela professora Petronília, que é lá da UFSCar, e ela faz um parecer belíssimo e muito lúcido a respeito das diretrizes diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial. Então, entre várias coisas super interessantes que nós temos ali neste parecer, eu gostaria de destacar duas palavras que aparecem muito e que eu, a meu ver, pelo que eu tenho lido, é a grande virada que poderia ou deveria acontecer nos currículos de nossas instituições de ensino. Quais são essas duas palavras? É o reconhecimento e a valorização. Por que eu digo isso? Ou melhor, por que a professora Petronília, a partir de vários diálogos que ela travou com Olá, estamos aí com a Elisete em estátua, né? Se ela liberar depois, a gente volta a fazer a reflexão com ela. Eu queria passar aqui para uma conversa com o Marco Antônio Delfino. Deixa eu ver se a Elisete vai voltar. Elisete, você estava falando. Vai lá. Ai, pessoal, acho que voltou. Desculpa. Mil perdões. Serei uma sugestão. breve mesmo. Mas, assim, entre várias... Diga. Não, uma sugestão que eu daria, de vez em quando acontece isso, infelizmente, tirar o vídeo, né? Mas aí, pelo menos, o áudio vai bem, né? Quer dizer, às vezes. Então, aí o senhor sugere para eu tirar o vídeo e ficar só com o áudio? Porque aí você não trava. Ah, beleza. Eu acho que eu fico até mais confortável. Então, eu vou tirar o vídeo, aí vocês ficam com a minha voz, beleza? De fato, a Elisete não está conseguindo, né? Acho que ela até trocou o aparelho, saiu do notebook, pegou um celular, trocou e está acabando. Elisete? Elisete, eu vou passar para o... Tiago, você me ouve? Sim, pode continuar, se ficar ok o áudio, vai lá. Então, tá bom. Qualquer coisa você me manda o WhatsApp, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente fala do ensino da história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino, eu penso que essa educação antirracista, ela deve se iniciar
iniciar na educação infantil, atravessar o ensino básico, a educação, o ensino médio e o ensino fundamental, e também chegar às instituições de ensino superior. E não só nos cursos de licenciatura, por exemplo, que prioritariamente irão formar professores que deverão lidar com essas temáticas dentro de sala de aula. Eu penso, por exemplo, em 2 cursos que seriam fundamentais, uma abordagem e uma disciplina, ou um curso de 2, 3 semestres, que tratassem sobre a educação para as relações étnico-raciais, que são os cursos com maior privilégio, digamos assim, aqui em nossa sociedade, que é direito e medicina. Assim, para dar apenas 2 exemplos de como seria interessante para o combate do racismo. Porque nós sabemos que o sistema judiciário é um sistema, muitas vezes, atravessado por práticas racistas. Recentemente, nós tivemos aquela sentença da juíza lá de Curitiba que associava o fenótipo do suspeito, que era negro, à questão da criminalidade de sua raça, né? Que é uma questão assim antiga. Lá Lombroso já dizia sobre essa teoria da conduta social. E também eu acho que a questão do racismo e da educação para para as relações étnico-raciais deveria também estar no curso de medicina, porque, como a professora Thaís falou, nós temos o racismo estrutural, que estrutura diversos ambientes, todos os ambientes, e também instituições sanitárias, né? Por exemplo, nós temos pesquisas que apontam como que mulheres negras, por exemplo, muitas vezes recebem menos anestesia na hora do parto, porque se considera que essas mulheres negras são mais fortes. Então, sendo mais fortes, elas deveriam receber menos anestesia. O que estrutura esse olhar frente a esse jeito? É o racismo. Então, por isso que eu coloco aqui na nossa... É sobre isso, que a educação para a relação étnico-racial deve passar todos os níveis de ensino. E daí, voltando àquelas 2 palavrinhas que são assim fundamentais para esse ensino, tanto da cultura, história e identidade afro, quanto da cultura, história e identidade indígena, que é o reconhecimento e a valorização. Então, reconhecer implica justiça e igualdade de direitos sociais, civis, culturais e econômicos, né? Também o reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade. Então, muitas vezes, a gente ouve, por exemplo, quando estamos trabalhando com a cultura e a história afro-brasileira, que a gente quer colocar somente conteúdos com essas temáticas no currículo, e não é isso. Na verdade, a gente prima por uma multiculturalidade nos currículos, né? Outra coisa que também é bastante importante e urgente que se reconheça nas escolas é de se exigir que se questionem essas relações étnico-raciais, né? Por quê? Porque nós temos um mito que atravessa o ambiente escolar que se diz assim: olha, eu acho melhor a gente não tocar nesses assuntos, porque de uma forma ou de outra pode ser que a gente coloque em debate o racismo e essas práticas venham a acontecer aqui na escola. E aí é um grande mito e um grande equívoco, porque a escola ela não é um ambiente separado da sociedade, né? Ela reproduz muitas práticas que também acontecem fora da escola. Então, por isso que trabalhar com essas questões não está restrito apenas ao ambiente escolar, né? Mas engloba a sociedade como um todo. Reconhecer também é valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de resistência negra e indígena.
Porque, assim, muitas vezes a gente se sente diminuídos e inferiorizados quando o currículo escolar insiste em trabalhar apenas com a escravidão, como se nós, negros, fôssemos apenas reduzidos toda a nossa história, que veio muito antes da escravidão, a um período histórico que é a escravidão. Isso não significa que a gente vá apagar este processo histórico, muito pelo contrário, mas também a gente precisa valorizar os processos históricos de resistência, né? Dos quilombos, das revoltas dos malês. Por exemplo, aquele samba da Mangueira que ganhou em 2019, ele traz várias histórias de resistência negra e indígena, né? E por que não inserir todos esses conteúdos em nossos livros didáticos? Reconhecer também exige uma valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, à sua cultura e à sua história. E, do mesmo modo, a ancestralidade indígena, a cultura, a história e a identidade indígena. Reconhecer, por fim, exige que os estabelecimentos de ensino contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados e com professores competentes para se ensinar uma educação antirracista. E daí nós temos um outro grande desafio, né? Formar professores, e esses professores que não sejam apenas só os professores do movimento negro ou só os professores das aldeias, porque a educação antirracista, ela se consolidará quando todos se implicarem nessa luta. Então, pessoal, eu termino aqui e espero que vocês tenham me ouvido, e desculpa se não aparecer no vídeo, mas é por causa da minha internet. Um beijo para vocês. Obrigado, Elisete, pelo seu podcast. Ficou muito bacana a sua reflexão. Queria conversar agora com o procurador Marco Antônio Delfino. E só lembrando um pouquinho do que a Elisete falou, enquanto o que a Elisete disse, o que a Thaís disse não acontece, essa eugenia, né? Essa eugenia epistemológica, ela segue em curso, branqueando as pessoas e os saberes. Eu assisti algumas lives, algumas reflexões sobre com o Marco Antônio, e percebi, Marco Antônio, que você não cai no tecnicismo. Assim, aponta o cumprimento da lei, mas sabendo das questões sociais e humanas, e também ambientais, que inclusive estão previstas na Constituição. Esse termo racismo ambiental, que as pessoas não conhecem muito, e que não é trabalhado, e que é fundamental para a gente entender, inclusive a continuidade da vida na Terra, ele se manifesta nas populações indígenas, quilombolas, aquele recorte de classe e racial por conta dessa vulnerabilidade em decorrência das questões ambientais. Inclusive, se a gente pode fazer um recorte também epistemológico de raça, nesse racismo ambiental, queria saber se em Dourados, né, você pode fazer as considerações iniciais, né, não responder somente diretamente a pergunta, mas eu queria saber se em Dourados essa situação se mostra aguda, né, se existem leis que podem proteger as pessoas, como eu vi você citando numa live também, pessoas que moram na área urbana, na área rural, se puder dar exemplos para a gente. Então, fica à vontade aí para poder fazer a sua fala. Só deixa eu controlar aqui, são o quê? Uns 10 minutos? 10, 15 minutos aqui de fala? Isso, pode, se quiser fechar nos 15 minutos, e aí, daquelas questões que eu te passei, se tiver mais alguma coisa... Para as perguntas. Isso. Vai lá. Então, mais uma vez, né, uma boa tarde a todas e todos, né, saudar novamente ali o professor Tiago pelo convite, né, agradeço imensamente, saudar a Thaís, né, que me antecedeu na fala, a Elisete, a Narandá, né, que fez a apresentação cultural. Bem, a questão, vamos por partes, né, vamos aqui tentar me encaixar no tempo. Esse termo racismo ambiental, ele é interessante porque ele também tem uma coisa chamada de racismo
epistemológico, né? Você acaba tendo os dois conectados. Porque o termo racismo ambiental é um termo que foi cunhado nos Estados Unidos, mas que no Brasil, quando ele veio para o Brasil, ele veio como justiça ambiental. Então, se você procurar grupos de pesquisa em racismo ambiental, você vai achar poucos. Mas você vai achar vários grupos de pesquisa de justiça ambiental. Então, o interessante é isso, né? É aquela velha assunção, né, de que no Brasil o racismo é um crime perfeito, né? Porque, na verdade, ainda que haja o racismo, as pessoas não se reconhecem como racistas. Aquela famosa pesquisa que aponta que, apesar de todas as pessoas conhecerem, né? Você conhece alguém racista? Conheço. E você julga racista? Não. Né? Então, mas como você conhece alguém racista e ninguém se considera como racista? Então, mostra que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender até hoje o que é racismo, né, no Brasil. E aí, obviamente, que esse racismo acaba perpassando a sociedade como um todo, como a professora Thaís colocou, racismo estrutural. Então, mas eu vou tentar ver tudo aqui, mas o racismo ambiental, ele foi cunhado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma classe média americana, uma classe média negra, já há muito tempo, né? Então, isso permite, né, e esse é um ponto, né, muito claro, né, no processo, né, até de representação da comunidade negra americana. É importante a gente colocar os números, né? Os números são interessantes porque a gente consegue evidenciar muita coisa. Então, por exemplo, no Brasil, a Bolívia nunca teve um presidente indígena, né? 60% da população boliviana é indígena. E aí todo mundo falou, não, nossa, mas isso é absolutamente natural, né, que a Bolívia você tenha um presidente indígena, porque 60% da população é indígena. No Brasil, nós não temos sequer uma pessoa, né, temos, assim, no primeiro escalão governamental, não temos nenhuma pessoa negra, apesar de nós sermos, né, 50% da população brasileira, né, pelo menos. Então, e com certeza, no Brasil, um cenário de um presidente negro é impensável. Algo, né, que nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos você não ter uma população negra, a população negra nos Estados Unidos é minoritária. Aí há algumas questões relacionadas aos hispânicos negros, né, que são dominicanos, salvadorenhos, que muitas vezes são considerados como hispânicos, mas não como população negra. Mas, independente disso, você, mesmo considerando, né, os salvadorenhos, hondurenhos, né, você tem ali algo em torno de menos de 20% da população. Mesmo assim, você tem uma representação, tanto na classe média, quanto muito grande. E isso permite, isso é um outro ponto, né, que você começa a disputar saberes. Né? A partir do momento em que, literalmente, poder é conhecimento, conhecimento é poder. Então, a entrada, né, nas universidades faz com que você comece a produzir conhecimento, e justamente esse conhecimento que venha a confrontar esse status quo. E a questão do racismo ambiental é uma dessas. Né? No Brasil, né, o professor Henri Axelrod, que é o professor da FJ, que trata esse tema, ele fala que quando esse tema foi enfrentado no Brasil inicialmente, né, coisas boas também dessa pandemia, você, né, ainda me reconheço privilegiado porque tenho condições, né, de trabalhar de casa, né, concordo com 100% das palavras que a professora Thaís colocou, né, 90% da população negra não tem, indígena muito menos, né, mas é um lado do meu privilégio que me permite, né, assistir uma dessas lives. Uma dessas lives foi justamente sobre justiça ambiental. E o professor Henri, ele relatava que durante a primeira tese no Brasil sobre justiça ambiental, não sobre racismo ambiental, houve essa né, nós pegamos um conceito, né, e transformamos numa jabuticaba, né, sei lá, transformamos numa jabuticaba brasileira, né, que só tem no Brasil, né, um conceito que só tem no Brasil. Era um conceito, era uma tese sobre inundação. E a banca, ela teria falado assim, mas vem cá,
porque uma inundação é um fenômeno natural, né? Assim, como que o fenômeno natural vai impactar de forma diferente as pessoas? Então, quer dizer, é isso que muitas pessoas não entendem, né? Ou seja, como que a legislação impacta diferentemente as pessoas, né? Não só a legislação, fenômenos naturais. Inundação, caso típico, né? Para a gente é óbvio, mas na época, né, que essa tese, que não foi tanto tempo, uma coisa de 20 anos, 10, 15, 20 anos, surgiu, não, mas vem cá, inundação, né? É óbvio que a inundação, né, que chuvas, né, impactam de forma desproporcional pessoas, fundamentalmente, né, especialmente na cidade, negras e periféricas. E foi essa constatação que ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, pode ter vários defeitos, né, e não vou entrar no mérito, mas uma das coisas que você tem muito nos Estados Unidos é a informação, né? Então, por exemplo, se você for entrar num site americano, você vai ter informação sobre sites, sobre espaços, né, sobre cursos d'água contaminados por atrazina. E você também tem, nos Estados Unidos, o que chama de Superfund sites, né? O que são Superfund sites? Os Estados Unidos sempre teve um processo muito acelerado de industrialização, né? Foi aí a potência, né, a superpotência do mundo, praticamente desde meados do século XIX, e isso provocou o quê? Um processo de contaminação muito grande, né? Ou seja, várias áreas dos Estados Unidos estão contaminadas, né, por resíduos químicos, tóxicos, né? E aí que Bullard, né, que é Robert Bullard, que é um dos precursores, né, talvez um dos maiores expoentes, né, uma pessoa negra que escreve sobre esse tema nos Estados Unidos, começou a pesquisar. É uma coisa simples, né? E também outro ponto importante, estatísticas, né, que nós não temos no Brasil, né? Tem um livro interessante nos Estados Unidos que é Cidadãos Suspeitos, né? É um livro que retrata 20 milhões de paradas de trânsito, né, que foram realizadas pela polícia. 20 milhões é muita coisa, né? Mas 20 milhões na Carolina do Norte, né? Quem que eram a maior parte das pessoas que eram paradas? Pessoas negras, né? Então, no Brasil, quais os dados que nós temos? Nenhum, né? A gente, como democracia racial, a gente se recusa a entender esse dado como relevante, que é um absurdo, né? Mas, justamente pela existência dos dados, houve o cruzamento, e o que se verificou? Que a população negra, ela habitava majoritariamente próxima a esses sites contaminados. Então, efetivamente, a população negra era mais exposta à contaminação. Então, é claramente um caso de racismo, né, ambiental. Racismo ambiental é justamente isso. É você expor, né, populações que você sabe que são extremamente vulneráveis. A vulnerabilidade não é um conceito que é criado, né? Por exemplo, as populações indígenas não são vulneráveis. A vulnerabilidade foi criada pelo Estado, né? Ou alguém acha que há 500 anos, né, a população indígena precisava de água todos os dias? É óbvio que não. Então, quem criou a necessidade de água nas populações indígenas? O Estado brasileiro, né? Então, é esse tipo de racismo que nós temos, ou seja, essa vulnerabilidade criada, e a partir dessa vulnerabilidade criada, você tem o quê? Empreendimentos, né, que são mais impactantes, onde que eles vão ficar? Próximos, né, da população mais periférica, da população mais pobre, negra, periférica, né? Aqui, né, no caso, né, por exemplo, aqui em Dourado nós temos um caso clássico de racismo ambiental, onde que era o entulho, né, de Dourados? Na reserva. Daí a gente falou, mas por que você está fazendo? Ah, não, porque eu não tinha onde colocar, e por isso que eu estou jogando, né, o entulho aqui. Falei, companheiro, você não pode jogar entulho aqui, né? Aí houve uma multa, toda aquela questão, mas era tão naturalizada a possibilidade, né, de que aquela pessoa pudesse jogar o entulho dentro da reserva, né, que não, pode colocar aqui que não tem problema. E essa ideia que perpassa o racismo ambiental. Na hora que a pessoa vai escolher para colocar um empreendimento, onde ele vai escolher uma comunidade periférica, né? Onde que e aí a gente pode transportar isso também para agrotóxicos, né?
um caso clássico de racismo ambiental, né? Ou seja, qual a população que os agrotóxicos mais impactam? População rural, os trabalhadores rurais, né? Especialmente os trabalhadores rurais, eles são majoritariamente, né, negros e indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Populações, assentamentos, que também são majoritariamente compostos de pessoas negras, vão impactar comunidades indígenas. Então, é um caso clássico de racismo ambiental, ou seja, onde esse impacto mais vai ocorrer são nessas comunidades. Então, elas são impactadas de forma desproporcional. Não, isso é clássico, né, do racismo. E é justamente essa ideia que nós temos dessa suposta neutralidade das ocorrências, essa suposta neutralidade dos desastres, essa suposta neutralidade das ações. Quando o governo federal ele fez todo esse movimento, né, de ida para o norte, para instalação de hidrelétricas, ainda que ele tenha feito vários desses inventários, né? Eu me lembro que a primeira lotação ela foi no Pará, a gente tinha lá os inventários que eles faziam, né, de potencial hidráulico dos rios. Ainda que houvesse toda essa história, é óbvio que a decisão que se colocou foi o seguinte: não, vamos colocar na Amazônia, porque a resistência vai ser menor, né? Vão impactar comunidades descartáveis, né? Vão impactar a população ribeirinha, vão população quilombolas, vão impactar povos indígenas, comunidades descartáveis. Esse é um caso clássico de racismo ambiental. Por exemplo, né, Belo Monte, né? Quem que Belo Monte impactou? Né? Onde que, sei lá, 30, 40 bilhões de reais foram despejados? Né? Para impactar, né? Quem que, por exemplo, hoje, Altamira, onde está Belo Monte, é uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Quem morre? Né? Quem que morre porque a hidrelétrica foi construída e as pessoas, né, que muitas das pessoas que trabalharam não conseguiram sair do empreendimento? Né? Pessoas negras, indígenas, né, periféricas, né? Obviamente que a população, né, obviamente, majoritariamente branca, classe média, vai apenas desfrutar da energia, mas os impactos do empreendimento vão ficar, né, com a parte, né, descartável da sociedade. Então, é importante a gente entender isso, né? E aí, vou tentar aqui, acho que já deu quase 15, né, minutos, eu vou tentar me ater até minha fala, mas só fazendo mais um rápido, mais 5 minutos aqui eu paro. Mais um rápido, uma rápida conexão, é que nós temos essa questão desse racismo epistemológico, e é importante, né, que a gente está também no meio acadêmico, na academia também, né? Então, esse racismo epistemológico, muitas vezes, né, acaba o quê? Desconsiderando fontes, né, de conhecimento que sejam negras, né? Tem até aquele filme, tem um filme, né? Eu assisti alguns filmes americanos, eles são interessantes. Aquele filme sobre matemáticas negras, né, e a contribuição delas para, né, o lançamento para o programa espacial americano, né? Totalmente considerado porque eram pessoas negras, né? A gente fala muito sobre colonialismo interno, colonialismo e tal, papapá. Agora, quem que a gente coloca? Né? Stabenhagen, Casanova. Agora, efetivamente, toda essa discussão sobre colonialismo interno é uma discussão americana. Né? A gente vai olhar lá, Wright Mills já discutia isso muito antes, né? Um marxista negro já discutia isso muito antes, né? Esse processo de guetização da população negra nos Estados Unidos, né? E considerava que os Estados Unidos eram uma colônia, atuavam como colônia em relação à população negra americana. Mas, obviamente, que isso não está lá, fica lá Casanova, Stabenhagen, né? Pessoas brancas, né? Que acabam sendo
os detentores, né, desse termo, que acabaram sendo citados como fontes, né, desse termo. Então, é importante a gente entender como que o racismo funciona. E para encerrar, esse termo racismo estrutural, ele é muito, né, um termo que vem, né, que foi a primeira vez citado, né, no livro do Stockley Carmichael, em que ele fala o seguinte, que é interessante para a gente comparar, né, os efeitos. Ele fala o seguinte, que em 63, né, teve um atentado em uma igreja no Alabama, né, virou até uma música, né, Joe Coltrane, tal, do jazz, em que 4 meninas, né, negras foram mortas, né, um atentado terrorista pela Ku Klux Klan. E esse caso, ele exemplifica que é um caso evidente de racismo, né? Ainda que tenha levado, isso é importante também entender, né, outras conexões, mas não vai dar tempo de colocar a conexão com o sistema de justiça, porque demorou 38 anos para que essa pessoa fosse, para que os autores fossem julgados. Ainda que esse termo ele seja inegavelmente racista, que essa ação seja inegavelmente racista, o fato de crianças negras morrerem, nessa comparação que é feita no livro, crianças negras morrerem numa rate muito maior do que as crianças brancas, não gera, né, o mesmo efeito. O fato, né, colocado pela Elisete, de mulheres negras sofrerem mais no parto do que mulheres brancas, também não entra nessa conta. Então, esse racismo que perpassa, né, todas as situações é que caracteriza esse caráter estrutural do racismo, que é muito mais difícil combater. E no Brasil, especialmente, ele é muito mais difícil. Aí eu vou dar 2 exemplos aqui e eu encerro. O primeiro exemplo é que nos Estados Unidos, né, você teve um processo já da guerra contra as drogas. Ela estabeleceu isso até interessante, né, essa questão de democratas e republicanos, que, né, tanto para a população negra quanto para nós aqui fora não tem muita diferença nos efeitos. Né? Então, foi Bill Clinton que estabeleceu democrata, que estabeleceu um enrijecimento na legislação antidrogas, que fez o seguinte, que uma pessoa que fosse pego com 1 grama de crack, ela tinha a mesma pena que uma pessoa com 100 gramas. Então, uma pessoa com 10 gramas de crack, ela recebia a mesma pena que uma pessoa com 1 quilo de cocaína, né? 10 para 100, era 1 para 100. Né? Aí, no governo Obama, né, felizmente, né, houve uma correção. Igualaram? Não, 18. Então, agora, você tem que uma pessoa com crack, né, com 10 gramas de crack, ela tem a mesma pena de uma pessoa com 180 gramas de cocaína. Obviamente, quem que usa cocaína e quem que usa crack. Né? Então, por isso, um dos motivos muito claros do encarceramento em massa nos Estados Unidos. Aí você pensa, mas isso é um absurdo, né? Os Estados Unidos são racistas, como que eles vão fazer uma legislação que permite esse tipo de diferenciação? No Brasil não tem nenhuma diferença. Agora, o que diferencia uma pessoa que é usuária de uma pessoa que é traficante no Brasil? A cor da pele, porque não tem nenhum outro parâmetro. Então, uma pessoa negra que é pego com 2 ou 3 gramas de crack é considerada como traficante, né? Como o vapor do tráfico. A mesma pessoa branca que está com a mesma quantidade no bolso, não é usuário, vai lá para o 28. Então, uma vai para o 33, outra vai para o 28. Uma leva 5 anos, né? Ou como, né, a gente teve, ou leva 1 ano, né, e não é solta, né, como a gente teve que ter um julgado ontem no STJ, para que essas pessoas pudessem ser soltas, né, porque elas tinham 1 ano, receberam 1 ano de cadeia e permaneceram na prisão. E aí, já encerrando, eu coloco que esse racismo, né, estrutural, ele também é responsável pelas chamadas microagressões.
As microagressões é que são o pior, né, do racismo, né? Ou seja, essas agressões que são diárias, cotidianas, que as pessoas experimentam todos os dias. Aquela pessoa que segue uma pessoa negra, uma pessoa indígena, quando ela entra numa loja, né? Aquela revista, ou seja, essas microagressões, né? Que tem um livro da Grada Quilombo, que é muito interessante, né? Memórias da Plantação, aí o pessoal até fala que o tema é errado, que plantation significa aquela monocultura, né, aquela área mas de qualquer forma ficou o termo no Brasil como Memórias da Plantação, que trata sobre justamente isso, essas microagressões que as pessoas sofrem todos os dias. Né? Isso mostra quanto que essa carga do racismo é uma carga efetiva muito grande e psicológica, né, que acaba afetando as pessoas de uma forma muito intensa. Então, mas eu acho que tem muita coisa para falar, né, mas eu vou parar por aqui, né, e fico para os debates. Obrigado. Obrigado, Marco. Essas agressões que você disse são agressões que a lei nem chega, né? Que elas estão aí de acordo com quem está com a voz nos meios de comunicação e nos grupos. Elas ficam pulverizadas nas relações, né? As agressões em nome de um suposto conservadorismo. O professor Mário Sá fala dessa questão daqui da UFGD, fala dessa questão do encarceramento, das drogas, e se a população branca fosse presa por causa da maconha ou do crack, com certeza a maconha já tinha sido liberada há muito tempo, né? Eu falo, Marco, do racismo pedagógico, onde mais do que os saberes, os métodos aplicados dentro da escola, das universidades, do IF, o olho no olho, né, as atividades em roda, a ligação com a terra, os corpos livres, o alargamento das gramáticas corporais, eles são impossíveis, né, nesse modelo que a gente tem, né, militarizado e de catequese que a gente tem nas escolas. Aí eu chamo isso de racismo pedagógico. Acho que a própria carreira jurídica ela mostra isso. Eu conheço o senhor e o Everton, que é o juiz, que foi juiz em Corumbá, né, juiz federal em Corumbá na época, e que não apresenta assim, um fenótipo branco. Não conheci mais ninguém, infelizmente. Eu fico abismado, assim, não com o silêncio dos bons, no caso, quem foi vulnerabilizado, como no seu comentário você disse, que eles foram de maneira intencional vulnerabilizado, mas eles não estão em silêncio, né? Mas eu fico abismado com o silêncio das instituições, como a Elisete e a Thaís trouxeram, que precisam incluir essas epistemologias, né, esse conhecimento, nos seus problemas de pesquisa, nas suas práticas, alterar profundamente essa representatividade. Eu não vou incluir Ailton Krenak, Davi Copenau, né, os velhos, as velhas, Terena, Guarani, Kaiowá na escola, porque que a lei pede, a lei implora, mas porque eles são grandiosos, né? As mulheres, as suas medicinas, filosofias, as telas de Abdias Nascimento, a filosofia do mestre Pastinha da capoeira, as reflexões aí da Narandá, que ela traz, e da sua comunidade, no canal dela. Até porque, assim, numa sociedade que pede para a gente respeitar os mais velhos, mas que o novo é o bom, né? Até 30 anos você é novo, a partir daí você está obsoleto, não tem como respeitar os mais velhos, porque o novo é o bom, é o moderno. Então a gente tem essa inversão aí que traz bastante sofrimento para as pessoas e segue a lógica de produtividade do capital. Então, obrigado pelas suas considerações, espero que a gente consiga refletir um pouco mais após a fala de todo mundo. A gente tem o prazer de estar aqui com o Ronildo, né? Ronildo Terena, e eu queria que ele comentasse assim, como que o racismo se manifesta contra os Terena, esse racismo que, de acordo com o Fanon, ele vai entrando nas pessoas, né? Ele não é só da cor da pele, a pessoa às vezes vai acreditando que ela é inferiorizada mesmo. Isso se manifesta também com os indígenas, Ronildo. Como que a gente pode mostrar essa grandeza dos povos aí originários, sua filosofia, sua medicina, sua arte, seu modo de vida? Pode fazer as considerações iniciais e, se quiser responder alguma dessas perguntas que eu coloquei aí, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? É um imenso prazer estar aqui compartilhando com essa gama de
pessoas, com essa parte de conhecimento dos povos indígenas, dos povos do Mato Grosso do Sul, dos povos Guarani e também do povo Terena, né? Como o racismo ele se manifesta entre os terenos? Primeiramente, como experiência própria, né? Daqui da aldeia de Dourados, nós podemos perceber isso pelo nosso rosto, pelas nossas características. Isso independente de ser terena, independente, eu acho que alcança todos os povos indígenas, né? O nosso corpo, o cabelo liso, a pele morena, né? Então, isso deixa claro como as pessoas nos enxergam, né? Todas as pessoas que nós convivemos, elas percebem isso. E isso vai além do cabelo liso também, né? Quando os nossos parentes, os nossos patrícios vão à cidade, né? Eles falam na língua materna. Então, isso faz com que as outras pessoas nos olhem diferente, né? Porque é comum você falar que nas aldeias a sua língua materna, é comum, com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, mas quando você sai da aldeia e vai para a cidade, falar a língua materna, as pessoas já olham diferente, né? E isso, o racismo está imbuído também, né? Existem outras formas que é bem visível aqui também, que os nossos parentes, e que eu também passei, foi quando eu tive que sair da aldeia para cursar o ensino médio, na escola Ramona Pedroso, né? Então, de lá eu já percebi esse racismo, é indígena, né? Olha o cabelo liso, né? Talvez de forma tímida também, mas as pessoas elas já começam a perceber o indígena, e pelo que a mídia coloca, principalmente a partir das demarcações que ocorreu aqui em Mato Grosso do Sul, vem uma enxurrada de informações, de fake news também, falando sobre povos indígenas, sobre demarcações de terra, e isso fez que com esse movimento, né, que ocorria na FUNAI, nos três poderes, fez efervescer esse racismo entre indígenas das aldeias de Dourados, né? Então isso ficou bem visível. Então o indígena que saía, fazia o ensino médio, né, eles já olhavam meio que de lado, meio que não querendo ter muito contato. O contato ocorria quando precisasse mesmo, né? Então a gente já percebe esses pequenos detalhes, né, que é possível observar esse racismo, né? Também, não só na escola, mas também nas universidades, nos eventos, né? Quando algum parente vai trabalhar na fazenda, né? É índio. Então, eles já tratam diferente, né? Ou seja, em algum sítio. Então, é bem perceptível, né? Porque está imbuído ainda que o índio é preguiçoso, que o índio não quer fazer nada, que o índio só quer ficar deitado na rede, aquelas informações ainda que não confere com a realidade dos povos indígenas do século XXI. Os povos indígenas do século XXI é totalmente diferente lá de 1500, né? Então, é bem interessante, né? Você tinha tocado aí como nós podemos agregar, né, a nossa filosofia, o nosso modo de vida, como nós podemos somar para os dias atuais, que é muito interessante também. Dentro da filosofia indígena, né, e eu foco aqui a filosofia terena, né, nós vivemos hoje num mundo onde quem vai concorrer, quer concorrer e ganhar em primeiro lugar. Nunca é bom ser o segundo lugar, né? Nós vivemos num mundo de competição hoje. Nós vivemos num mundo industrializado, né? Nós vivemos num mundo em que o materialismo ele é mais importante. Então, os povos indígenas, né? Eles vêm, nós damos a importância para a questão,
né, não só a importância, mas também a vivência, né, para a questão da reciprocidade, né, da fraternidade. O que é fraternidade? É a amizade entre irmãos, né? É tudo isso que está se perdendo durante os anos, durante as décadas, né? E que nós tentamos recuperar, nós tentamos vivenciar essa fraternidade, essa igualdade, né? Do amor ao próximo, de ajudar o outro. O meu colega, o meu irmão, não é o meu concorrente, ele é o meu parceiro, ele é o meu companheiro. Eu vou chegar em primeiro lugar, mas vou chegar junto com ele, né? Na perspectiva indígena, todos nós estamos no mesmo barco. Então, essa é uma coisa bem interessante, a questão do bem viver, né? O bem viver, como eu tinha comentado com agorinha, né? Nós vivemos num mundo industrializado em todos os sentidos. A questão dos alimentos, né? São todos enlatados, salsicha, sardinha, feijoada, e vários outros produtos, né, que nós consumimos, né, durante a nossa vida, salgados, refrigerante, Coca-Cola, né, um suco de laranja, independente de marca. O capitalismo, o mundo de hoje traz isso, né? Então, a nossa contribuição também é numa outra perspectiva, de você não ter tudo pronto, mas você saber cultivar. Um exemplo que eu coloco aqui, né, a questão, vamos supor, de você cultivar um pé de limão, né, você precisa saber cultivar a terra, você precisa saber qual fase da lua é mais interessante você plantar, né, que é a lua minguante, qual lua você vai colher. Então, isso é uma outra percepção, além da industrialização, além do capitalismo. Você tem esse contato com a natureza, com a terra, você vai saber produzir, né, para o seu próprio consumo. É uma outra ideia que nós temos a oferecer, né, nós, povos indígenas, temos a oferecer uma outra perspectiva. Vai além da industrialização de alimentos, né, de você saber, de você ter esse conhecimento, de você saber produzir o seu próprio alimento, construir a sua própria casa, né, não comprar um alimento pronto, né. Outra coisa que eu queria compartilhar, né, é a questão dos territórios. Nós sabemos que a cultura norte-americana ela costuma a inferiorizar as outras culturas, né, seja através de vários veículos, rádio, cinema, jornais, televisão. Então, é interessante também colocar que nós também temos essa questão cultural, né? Isso está visível, isso está praticamente no papel. Lembro que na Constituição Federal, do artigo 231, né, que fala que são reconhecidos aos índios a sua organização social. E também, logo abaixo, na Constituição Federal diz: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por elas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, que é o que a Constituição diz, e as necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Então, no território, né, ele se torna importante porque é dentro dele que nós vamos reproduzir também a questão cultural, né, a questão da sabedoria, das tradições, né. Então, a própria Constituição já coloca isso. A Constituição, ela foi feita, né, principalmente a 231 e a 232, ela teve a mão de indígenas também, né. O próprio Ailton Krenak, né, que foi o coordenador da UNE, ajudou a fazer. Tivemos o apoio de terenas, e também de outras etnias. O cacique Raoni, que na época era jovem, né? Então, eles têm essa ideia, né? E isso é perceptível.
eles tiveram essa jogada, essa sacada de colocar na Constituição que o território ele é importante, né, para a sobrevivência, não só física, mas também como cultural, e isso é muito importante, que deve ser ressaltado. Então, eu acho que essa é a minha palavra, essa é a minha contribuição de... Legal, obrigado, Ronildo. Excelentes reflexões, lembrando que o capitalismo não é o sistema da abundância, mas sim do desperdício, e é intencional, né? Daí que para manter essa nossa vida moderna, que destrói a natureza, se o desperdício não fosse uma regra, a gente poderia trabalhar poucas horas por dia. Se a gente tirar o consumismo de cena, teríamos que trabalhar menos horas ainda, né? Ter uma saúde, o que se denomina como saúde psicológica, ter tempo para o desenvolvimento integral do ser humano, que não descarta os velhos, né, as velhas, as pessoas com deficiência, nessa crise dos cuidados que vem se intensificando. E esse bem viver que você disse, que traz o entendimento de que produzir para o lucro, até esgotar as nossas forças, é a maior fake news que já inventaram. Se eu não me engano, acho que foi a Narandá, no canal dela, que falou do uso do grafismo no corpo, que eu creio que acontece aqui em Dourados, esse preconceito que é tanto de fenótipo quanto epistemológico, e as pessoas perguntando se ela ia invadir algum lugar, se ela estava na retomada, ou se ela ia fazer alguma apresentação. E aí são tantos questionamentos que ela falou que desistiu de usar grafismo, né, porque ela tinha gravado um vídeo, ela desistiu de usar esse grafismo, essa comunicação, né, esse alargamento das gramáticas, dos conhecimentos. Então, essa necessidade de manter uma vida integrada com a natureza, sem acesso ao território, ao tecorrá, né, uma natureza preservada, nessa cultura nossa eurocêntrica que valoriza a razão e trata o corpo como pecado. Eu ainda quero que o Ronildo faça mais alguns comentários, assim como o Marco Antônio, mas eu queria que a Narandá, se ela puder falar para a gente um pouco, como que esse conhecimento dela na área de gestão ambiental, esse conhecimento ancestral também dos povos Guarani e Kaiowá, o próprio grafismo, como que ela sente isso, esse preconceito, tal, todo, e o que ela tem aprendido, né, de como o conhecimento e a filosofia do povo dela pode contribuir para essa nossa vida corrida, e essa nossa vida excludente, né, nessa crise dos cuidados que a gente vive. Você pode falar para a gente, Narandá? Então, queria novamente agradecer aí pelo convite ao Tiago, a professora Thaís, Marco Antônio, Haroldo, o parente ali tereno e as outras pessoas que me convidou para poder estar participando dessa live maravilhosa, né, que eu estou amando, que tudo que vocês estão falando, né, ou principalmente o Marco Antônio começou a falar sobre racismo, a outra professora começou a falar também racismo nas universidades, eu me identifiquei muito, né, eu sou a primeira a entrar no curso de gestão ambiental na Universidade Federal em 2016. Eu sofri muito preconceito, eu parei 1 ano e meio, né? Eu fiquei para trás por conta da depressão. Era muita pressão para cima de mim, eu não aguentei, eu desisti. Essa não tive vergonha de falar, eu desisti porque era muita pressão para cima de mim. E eu fui buscando ajuda, né? Fui buscando ajuda com os próprios parentes que já passou por essa situação, por esse preconceito na universidade. E eu busquei força dentro de mim mesmo e consegui voltar a estudar. E agora eu estou no 5º semestre no curso. Por mais que eu desisti, eu consegui retomar. Só que eu aprendi muito, né? Esse preconceito é muito alto dentro das universidades, principalmente atinge mais mulheres indígenas, né? Que são bem mais sentimental,
e é mais sentimental do que os homens, né? Os homens são bem mais fortes, estão preparados, mas na maior parte não conseguem também. Por isso que muitos indígenas desistem da universidade. Bom, respondendo aqui a pergunta do Tiago, no curso de gestão ambiental tem tantos aspectos, sabe, que eu aprendi assim no decorrer do curso, né? Nós temos princípios operacionais, né, que são princípios que ditam de que forma vamos avaliar uma situação, ou então fazer um diagnóstico ou prognóstico, deixando na legislação como deveria acontecer, né, ou em qualquer tipo de situação. Isso se aplica em áreas indígenas, e esses conhecimentos que eles colocam, assim, no curso, eu achei, assim, que o conhecimento indígena é muito superior do que vocês, assim, não indígenas, entendeu? Então, em relação a isso, no curso de gestão ambiental, eu percebi que muitas teorias, artigos que eu estudei desconhecem, na maior parte, né, o conhecimento. Acho que a Narandá, a gente não te ouve. Se você puder sair e entrar novamente, eu queria aproveitar para, se você quiser tentar de novo, Narandá, ou sair e entrar novamente, fica à vontade, tá? E aí, se a gente puder... Alô? Estão me ouvindo falar agora? Sim. Desde o começo vocês conseguiram ouvir ou não? Sim, ouvimos. Vocês conseguiram ouvir até onde? Só para eu recapitular aqui. Até 30 segundos atrás. Eita, então vou ter que falar de novo. Não. Então, A gente ouviu, você acabou de cair para a gente. Ah, sim. Então, no curso de gestão ambiental, que eu achei muito interessante, que a gente aprende a valorizar a nossa cultura, que nem eu sou indígena. Se eu for, a partir do momento que eu for pegar o meu diploma, vou ser a primeira mulher, né, indígena Guarani Kaiowá a se formar nesse curso, né, na federal daqui da UFGD. Então, eu aprendi assim que no curso de gestão ambiental nós temos agroflorestais, né, que a gente estuda bastante. E isso, eu sempre falo com os professores, né, que isso existe há milhares de anos, né, que o povo Guarani Kaiowá, eles já sabiam desses agroflorestais, sem usar o agrotóxico nos alimentos. E gestão ambiental, ela tem tudo a ver com com a nossa cultura. Ela é um dos cursos que eu percebi que ela é a melhor, né? E o mais importante que a gente faz como gestor ambiental é poder saber ver e preservar a cultura, né? A cultura está em primeiro lugar, e a tecnologia é um meio de manter e aumentar aquela cultura, né? E de acordo com a sua necessidade ou sua visão de futuro, seu potencial verdadeiro, que inclusive o potencial de ajudar, né, o branco também a entender sobre a natureza, sabe? Então, é isso que, desde que eu entrei, eu percebi nesse curso, né, que ela tem tudo, eu me identifiquei muito, né, tanto é que na parte do grafismo, das pinturas, a gente sempre, na aula de agroecologia, entre fauna e flora, eu sempre falo, participo bastante, porque a gente estuda plantas, animais, o meio ambiente no geral. E eu sempre falo, quando a professora apresenta um tipo de planta, eu já falo, já participo, para que são usados. No grafismo mesmo, nós temos
urucum e outro tipo de plantas que a gente utiliza, né? Tanto é que quando eu cheguei aqui em Dourados, eu gostava muito de grafismo indígena que representa a comunicação. E eu sempre usava, daí um dia eu fui no mercado, eu usava em casa, mas não saía com, assim, com a pintura na rua. E quando eu fui entrar no mercado, na padaria, muita gente me olhou, porque olhou, não parava de me olhar, eu não sabia por quê. Eu falava, será que a minha roupa está rasgada em algum lugar? Anarandá, você acabou de ficar muda pra gente. Esse relato, se você quiser sair e entrar de novo, fica à vontade, tá, Anarandá? Esse relato, acho que... Oi, E agora aí? a gente tá te vendo. Pode falar. Então, aqui eu estava mandando arrumar luzes que estava meio escuro. Então, não sei se vocês ouviram quando eu falei sobre No de usar mercado. grafite. Você falou Isso, do no mercado. Isso. E Você tá muda pra gente, Anarandá. Desculpa. Sai, entra de novo, tá? Aí você termina esse relato. Você pode fazer esse relato no final depois, se você quiser fazer alguma apresentação cultural. Você finaliza seu relato, finaliza suas contribuições. Pode sair totalmente do acho que no chat privado aqui a gente pode te orientar melhor. E aí você retorna. Por conta do horário, eu queria que acho que a Elisete caiu, de fato, mas eu queria que a professora Thaís, se ela quiser fazer alguma fala, como a gente não tem perguntas, se ela quiser fazer alguma fala, depois a gente passa para o Marco Antônio, depois para o Ronildo, aí a gente encerra com o relato da Narandá, e depois também o Haroldo, se ele quiser fazer alguma fala. Professora Thaís, vai lá. Eu acho que a gente fez um debate bastante rico, bastante produtivo, né? Os comentários, o que a gente falou em termos teóricos, de definição de racismo estrutural, e aí gostei muito de ouvir o Marco Antônio falando sobre racismo ambiental e o racismo epistemológico. E aí eu acho que ficou muito bem amarrado com as falas do Ronildo e também com a da Narandá, então acho que são exemplos, né? A gente trouxe aqui um pouco da teoria, mas eles trouxeram as vivências deles, e aí eu acho que isso é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa trazer mais as nossas vivências e ir amarrando com as teorias. Eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer nas universidades, mas eu acho que essa live foi muito importante nesse sentido, né, para a gente poder amarrar essas duas narrativas que não precisam ser opostas. E muitas vezes, na academia, ainda tem essa ideia, né, que experiência, que vivência, não pode ser algo que é também trabalhado por um olhar científico, então é considerado, muitas vezes, um conhecimento inferior. E não é um conhecimento inferior, e eu acho que o que a gente fez aqui mostrou isso. Quero agradecer o convite pela participação e dizer que acho que são iniciativas como essas que precisam acontecer mais vezes para a gente ir lidando com esse racismo estrutural, né, nas suas várias facetas. Boa tarde a todas as pessoas e muito obrigada novamente pelo espaço. Obrigado. Antes de passar para o Ronildo, só fazer uma observação, eu notei na fala da Narandá aquela coragem, né, que a gente vê na fala do Ailton Krenak, quando ele olha assim para o repórter e fala, a gente está em guerra, o meu mundo e o seu mundo está em guerra, e o nosso conhecimento ele está ajustado à continuidade da vida na Terra. Eu lembrei quando a Narandá falou que esse papo de agroecologia eles já desenvolvem há milênios, né, e eles que construíram, na verdade, o Pantanal, eles que construíram a Amazônia.
Mas, Ronildo, fala para a gente, já fazendo as suas considerações finais, um pouco assim desse decorrar, né? Não sei se você usa esse termo aí também, e aquilo que você quiser trazer de observação dessa cultura aí que tem muito o que ensinar para a nossa cultura branca, né? Eu falo aqui enquanto branquitude, né? Tem um lugar de fala da branquitude, que é a minha cultura quer apagar as outras culturas, né? Essa pretensão colonizadora que a gente tem. Pode fazer suas considerações, ô Ronildo, por favor. Então, eu vou fazer as minhas considerações, comentando, fazendo um breve resumo do que tudo que eu tinha comentado antes, é que também nós devemos acrescentar que o olhar indígena, né, ele é uma outra maneira de viver, né, que não é só o capitalismo, né, o capitalismo ele não deve ser a única opção, mas tem várias outras opções viáveis de bem viver, né, de saúde, de cosmologia, que deve ser presenciada, que deve demarcar território no nosso país, que deve ter espaço, e os povos indígenas, né, estão aí para mostrar sua cultura, mostrar o seu artesanato, né, o seu significado, né, principalmente nesse tempo, nesse contexto pandêmico, a utilização dos medicamentos tradicionais, do limão, da laranja, do abacaxi, né, porque isso é saúde. Em tempos pandêmicos, nada mais melhor do que fortalecer a sua saúde e nada mais justo para nós, povos indígenas, buscar com os nossos anciões quais são os remédios tradicionais que eles usavam, que continuam usando. Eu lembro que minha avó cultivava perto de casa praticamente uma floresta ali, tinha remédio para tudo. Aprendi alguma coisa e hoje eu vou ter que correr atrás de mais coisas para mim poder melhorar a minha saúde. Então, em tempos pandêmicos, é importante a questão da saúde, do bem viver, né? Não só do indivíduo, mas também do coletivo, de toda toda a família, de toda a etnia. Então, foi um prazer imenso colaborar aqui de forma que eu pude expor as minhas ideias, o meu pensamento, né? Agradeço muito ao Thiago pelo convite, né? Estou à disposição para debater aí em um outro momento sobre saúde, sobre educação, sobre movimento de professores, né? Nós estamos adentrando a várias plataformas também, e isso é interessante. Os povos indígenas têm, como a nossa colega Arandá tem um canal no YouTube, né? Essa utilização dessas ferramentas via WhatsApp e outras redes sociais é importante. Nós estamos nos apropriando para demarcar território e expandir esse território, né? Levar a nossa cultura, o nosso bem viver para outras, né? Para outros olhares, para outras percepções também. Muito obrigado, Thiago. Quando a gente fala de representatividade, vocês participando das instituições, né, que são colonizadoras e colonizantes, infelizmente, não é um favor que a gente está fazendo para vocês, não. É um favor que vocês estão fazendo para a gente, porque diferente do bem viver que você apontou, ou do Ubuntu, né, Sumac Calçai, na verdade, o bem-estar social, que é a grande fake news, né, partidária aí, que é trabalhado, esse bem-estar social, que só acontece nos países mais ricos, se isso fosse democratizado, todos tivessem acesso a esse modo de vida que a gente vê nos países mais ricos, a gente precisaria de 7 planetas Terra. Nós precisaríamos de 7 planetas Terra. Então, o nosso bem-estar social é a maior fake news que colocaram aí para a gente acreditar e a gente oprimir as outras pessoas para tentar se dar bem e alcançar um bem-estar aí que ele é impossível na verdade. Então, eu queria que, antes de passar para a Narandá, que a Narandá pode fechar com alguma reflexão e com alguma apresentação também, passar aí para o Marco Antônio para ele dar mais alguma contribuição para a gente. Vai lá. Não, só rapidamente, né, colocar essa questão do racismo epistemológico, também tem uma vertente que é quando denega a você
a possibilidade de você ser um produtor de conhecimento, né? E isso pode parecer complicado, né? Porque epistemologia ela tem a ver com conhecimento, né? Então, o racismo epistemológico tem algumas pessoas, né? Miranda Fricker, Chris Dodson, que tem termos, né? Sobre isso, justiça epistêmica, justiça testemunhal. Mas vou dar um exemplo rápido sobre isso, né? Muitas vezes, né? Recentemente, nós tivemos, né, agora recente esse caso do violoncelista, né, negro, que foi preso, né? Se fosse branco, né, obviamente que a quantidade, né, só a prova testemunhal que eventualmente ele tivesse produzido, né, levasse lá 2 vizinhos, 3 vizinhos, já seria suficiente. No caso dessa pessoa, ela teve lá que levar um monte de gente, teve que juntar vídeo no processo. Ou seja, por quê? Porque ele não é considerado como uma pessoa que tem que possa produzir conhecimento, né? Ou seja, ela não é considerada como uma pessoa que pode produzir informações que sejam devidas, né? Isso é clássico, né? Tem uns bem interessante americano, né? O nome da pessoa é Daniel Holtzclaw. É um policial. E esse policial, ele sistematicamente estuprou mulheres negras. E mulheres negras que tinham algum tipo de conflito com a lei, né? Então, em quem que as autoridades iriam acreditar? Nessas mulheres negras, né, que tinham antecedentes criminais, que algumas delas eram prostitutas, ou acreditar no policial branco que protetor, né, que todo cheio de medalhas, né? E ele só foi, né, e o interessante disso, né, que os promotores americanos só falam que ele só foi preso porque ele pegou a vítima errada, né? E até a reportagem que trata sobre esse tema, a reportagem da BBC, ela fala assim, os acusadores imperfeitos, né? Ou seja, ninguém acreditava que aquelas pessoas elas pudessem acusar, né, o policial. E as pessoas elas só procuraram na verdade, elas já tinham procurado, mas tinha sido tudo arquivado. E só houve desarquivamento dessas denúncias quando essa vítima, né, que era perfeita, que não tinha nenhum antecedente criminal, que era uma pessoa mais velha, classe média, denunciou. Então, isso é um caso clássico de racismo epistemológico, ou seja, a pessoa ela não é considerada como produtora de conhecimento, como confiável, né? Ou seja, essa pessoa ela é uma pessoa que é suspeita. Como ela é suspeita, provavelmente ela vai mentir, né? Então, é isso que afeta, né, tanto indígenas quanto pessoas negras todos os dias. E aí, esse exemplo que a Narandá colocou é um caso clássico de microagressão, né? Ou seja, ainda que ou seja, a pessoa sofre por que ela não pode usar o grafismo? Né? Por que ela tem que ser questionada todos os dias por usar o grafismo? Né? Então, são as microagressões que são feitas. Agora, todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia, sendo questionado, uma hora que você fala, não, desisto, chega. Então, é esse tipo de movimento que, né, as pessoas negras, as pessoas indígenas sofrem. Né? E é muito importante, né? E aí eu já falo, encerro a fala, né? Eu sempre confundo, né, os livros, né? Mas o livro da Bell Hooks, da Chimamanda Adichie, né? Um é feminismo, é para todo mundo, outro é sejamos todos feministas. Agora eu não sei quem é de quem, eu sempre confundo. Mas a ideia é central de que a luta antirracista não é só das pessoas negras, né? É fundamental que as pessoas brancas, especialmente elas, né, conscientes do seu privilégio branco, né, elas compreendam o seu papel importante nessa luta, né? Porque, obviamente, né, e é até interessante, estava lendo um outro livro esse dia, eu já encerro definitivamente,
que fala o seguinte, que até um livro que fala, do James Baldwin, que fala o seguinte, durante a minha vida inteira, eu tive que estudar como que os brancos iriam se comportar. Né? Mas é impressionante como os brancos não entendem a sociedade negra. Ou seja, e é interessante como que os brancos não conseguem entender o mundo racista que foi criado pela população branca. Né? Ou seja, eles não conseguem entender os efeitos do mundo que foi criado, né, pela sociedade branca. Então, e aí a gente tem que ficar o tempo todo explicando, né, o que é uma microagressão, né, por que uma pessoa negra não é considerada, não tem o mesmo peso testemunhado que uma pessoa branca. Né? Então, é fundamental que a gente evidencie isso, né, que a gente demonstre isso, porque só a partir desse momento é que a gente vai conseguir, efetivamente, alterar esse quadro de racismo estrutural. Tá bom? Obrigado. Somos muito gratos a todos e todas que participaram, né? Agradecemos aí também a ancestralidade, né? Envolvida aqui nas nossas reflexões. Temos a Marielle, né? Temos o mestre Moa da capoeira, que morreu na época das eleições em virtude de uma facada por defender os direitos humanos, uma discussão. O mestre Nenê da capoeira, mês passado, que apanhou da polícia com o filho no colo, porque foi, entre aspas, confundido com bandido e foi torturado logo depois. Temos o caso dos radialistas em Dourados, que compararam indígenas com animais, né, num tom altamente pejorativo. Mas a gente vai continuar a luta, a gente vai tentar sorrir e nos mobilizar com os afetos incluídos aí, né, aprendendo aí com a nossa cultura afro-brasileira e indígena. E a gente vai fazer isso um pouquinho com a Narandá. A Narandá é com você, suas reflexões finais. Se você quiser fazer alguma apresentação, aí a gente encerra contigo. Ok, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, então tá bom. Essa música é minha autoria também. Ela, não sei se chegou no WhatsApp de vocês, mas ela tá aí, viralizado. Espero que vocês gostem. A gente está no tempo de pandemia, onde as mulheres sofrem demais, né, agressões por parte do marido ou namorado, né, por conta dessa pandemia e no mundo inteiro, né. Então, é uma reflexão, né, para a gente pensar em ajudar essas mulheres, tanto indígena, seja ela negra, né. Então, essa música vai para a gente refletir um pouco também sobre as mulheres. O tema é feminicídio, então vamos lá. Quem sabe o refrão vai cantando comigo depois. Nós agradeço ao convite. Vamos lá. Amor é uma rosa muito linda e tem É uma pena a Narandá ter travado. A Narandá, não sei se você nos ouve, mas ficou uma imagem sua congelada aí, mostrando toda a cor, né, do seu grafismo, né, daquilo que você está usando. Acho que, pelo avançado do horário, não sei se vai dar tempo da Narandá voltar. Então, a gente se compromete a
a divulgar o canal da Narandá, porque ela canta no canal dela, né? Ela tem uma voz aí jovem, que tem que ser compartilhada, não como favor, né? Mas como aprendizado para as nossas vidas. E a gente agradece. Quem está na tela aqui, não sei se tem mais alguém online, professora Thaís, Ronildo, Marco Almeida, obrigado. A luta continua. Vamos lá, abraço. Tchau, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço. Tudo de bom. A gente pode sair, acho que a Yara termina aqui. Obrigado.